capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Vamos achou? Então eu vou ler tudo, tá? De uma vez. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento da Assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimon, e eles fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram a receber aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas, e cada um agarre uma mulher para si. Então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles, porque é por amor de nós. Pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois neste caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Olha só que doideira, hein? O que aconteceu? Como que termina o livro de Juízes? Depois da guerra contra os benjamitas, sobraram somente? Quantos sobraram? Não, contra os benjamitas. 600 homens que se esconderam lá na rocha de Rimon. E agora o grande problema é:
que vai acontecer com esses 600 homens? O que vai acontecer com a tribo de Benjamim? Porque esses são os últimos descendentes de Benjamim. Se eles morrerem sem filhos, acaba a tribo. E ainda mais, o restante de Israel fez um juramento: nenhum deles daria filha a nenhum homem dos benjamitas. Se eles não podem dar as filhas e todas as mulheres benjamitas morreram, o que eles vão fazer? E aqui a gente já vê no começo do capítulo outro juramento impensado do povo de Israel. Só que a ira deles era tão grande, aquele sentimento de vingança ainda estava ativo. Embora o Senhor tenha humilhado eles, ainda existia esse sentimento de vingança. O sentimento de: eu não quero ter parte com os benjamitas em nada. Eles já são uma tribo do nosso povo, mas eu não quero ter mais nada além disso. Eu não quero ser sogro de um deles. Ninguém queria ser sogro de Benjamim. E aí, todos eles fizeram esse juramento. Só que com esse juramento eles puseram a descendência dos benjamitas em risco. E aí vem na continuação aqui, eles vão até Betel, e ali ficaram até tarde diante de Deus. Levantaram a voz, choraram amargamente e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo? Eles clamaram a Deus, se humilharam diante de Deus para saber o que eles deveriam se fazer. E eles edificaram um altar no dia seguinte, ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, e perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu na assembleia? Porque quando eles convocaram a assembleia, eles chamaram todo o povo, todas as tribos, e deveria haver representantes de todas as cidades de Israel. Era comum naquela época, não só em Israel, mas em outros povos também, quando era convocada uma assembleia desse tipo, pelo menos um ser enviado, para saber qual que era a situação. E se precisasse, ele ia chamar mais. Então, é uma convocação solene, que chama. Lá em 1 Samuel tem um momento desse, quando Saul ele convoca os israelitas para lutarem, e ele fala: quem não vier para a convocação que eu estou fazendo, é isso que vai acontecer com os animais, né? E ele corta os animais em pedaços, que nem o levita fez aqui, né, na história, e fala: é isso que vai acontecer com os animais de quem não for. Era uma ameaça, só que a ameaça não era só para os animais, era para o dono dos animais também, porque era muito comum, quando a pessoa não aceitasse a convocação, ou ele era morto também, ou ele sofria uma punição física bem severa. Era espancado em praça pública. Ser espancado era o mais leve, né? A morte era o mais grave. Então eles perguntam: quem de Israel não compareceu? E aí eles fazem uma averiguação em todo o povo que estava lá e falam: não tem ninguém de Jabes de Gileade. Jabes de Gileade ficava na região nordeste de Israel, e era uma região bem rica, uma região de bastante tráfego na estrada, né? De gente que vai para vários lugares assim, passava por ali, uma região rica de pastagem, de fontes de água também. E fala: ninguém de Jabes de Gileade veio. Então mandaram 12 mil homens, pelo menos 1.000 de cada tribo, com exceção de Benjamim, né? Então mandaram 12 mil homens e falaram: matam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, só deixam as mulheres virgens.
eles foram, ao invés de levarem a punição para o mais leve, eles foram para o mais pesado. E eles foram para o mais pesado porque a convocação foi por um motivo muito pesado, um motivo muito difícil. Então a punição estava de acordo com a gravidade da situação. E exterminaram toda a cidade. E era algo muito comum também de se fazer isso, quando se punia uma cidade, uma família, né, uma região, matar todo mundo. Por quê? Para acabar com aquele tipo de pensamento. Não era só não foi só em Israel que acontecia em vários lugares do mundo isso, né? Toda aquela população era dizimada para que aquele tipo de situação não se repetisse, né? E isso aqui foi usado como exemplo pela liderança de Israel. E em Jabes de Gileade acharam 400 mulheres que eram virgens. Só que eram quantos benjamitas? 600. Então faltou 200 mulheres ainda. E fala, já tem. Oi, tá bem, Martinho? Quer água? Tá falando água. Achei que você tinha pedido água. Então faltaram 200 mulheres. É 2/3 dos homens conseguindo mulheres. Mas, para quem tem pouco, quando falta um pouco também, um pouco se torna muito. Então falaram, a gente vai deixar essas 200 sem mulher? Não, vamos dar um jeito. E aí lembraram de uma festa que acontecia em Siló, anualmente, onde as mulheres virgens e as virgens saíam para dançar no campo, uma festa da colheita, né? Então o sol ficava até mais tarde, a noite era quente, né? Coisas desse tipo. Então uma festa bem grande que acontecia, e vinha gente de vários lugares também do país. E aí eles falaram que os 200 que sobraram, se escondem lá nas videiras, né? Nas vinhas. Quando as mulheres saírem para dançar, cada um pega uma e foge, né? Vai lá, foge e volta para casa. Quando vierem reclamar, a gente vai conversar com eles, né? Fala, tenho pena deles, eles quase morreram, né? Quase foi dizimada a tribo, não vamos deixar a tribo perecer, né? E vocês estão livres do julgamento, né? Porque vocês não deram, eles pegaram. Então é diferente. E foi assim que eles fizeram. Se esconderam nas vinhas. Quando saíram, cada um pegou uma e voltou para Benjamim e recomeçaram a vida. Mas toda a cidade de Benjamim estavam destruídas. Eles tiveram que reconstruir tudo de novo. Era plano de Deus. Hã? Era plano de Deus. É. Porque senão ia estar sem ninguém. Não podia ficar sem a tribo de Benjamim. Para crescer. É. E fazer os filhos. As promessas de Deus são para todas as tribos, não só para algumas. Então Benjamim não podia desaparecer. E aí depois que tudo ficou resolvido, cada um voltou para sua casa, continuou a sua vida. Só que o último versículo volta para aquela velha questão. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, o que achava mais certo. E esse é o tema de Juízes, né? Desde o capítulo 2, 3, aí, que a gente vê cada um fazendo sua própria vontade. E aquele ciclo de falhas acontecendo, né, o tempo todo. O povo peca, o Senhor manda o castigo, o povo clama, o Senhor manda o libertador e livra o povo. Aí o povo volta a pecar de novo, né, e começa o ciclo todo de novo. Só prejuízo.
350 anos nessa história. Olha que coisa maluca. O povo não aprendia, o povo sempre caía nos pecados, nos mesmos pecados, toda vez. Cada um fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. E tem uma coisa que eu falei, acho que umas 3 semanas atrás, ou 2, né? Que o motivo dessa história de ser colocada no final do livro, porque ela acontece bem antes, né? Mas o motivo de ser colocada aqui no final do livro é porque ela serve como uma propaganda política. Por quê? Por causa exatamente dessa frase: naquele tempo não havia rei em Israel. Então se faz necessário que haja um líder, um rei, que junte todo mundo, que governe sobre todo mundo e que imponha a justiça divina sobre a nação. E que exija o cumprimento da justiça divina. Só que o que esses 3 capítulos têm a ver com os reis? Qual é o primeiro rei de Israel? Saul. Saul era de onde? De Benjamim. De que cidade? Qual é a cidade? Gibeá. É a cidade onde acontece todo o problema. Que lá em Samuel fica sendo conhecida como Gibeá de Saul. Só que é essa Gibeá que causa todo esse problema aqui no final do capítulo. É a cidade de Saul. Quem que é o segundo rei de Israel? Davi. Ele é de que tribo? Que cidade? Cidade? Belém. Da onde que era a concubina? Da onde que era a concubina que morreu? Da cidade de Belém. Percebe a ligação? O que o autor do livro de Juízes está fazendo? Ao colocar essa história no final, ele está falando: olha tudo o que aconteceu no livro todo, né? De desgraça, dos homens que Deus teve que levantar para livrar a nação e tal. Mas olha essa história aqui, esse final aqui. Que cidade que causou problema? Gibeá. Qual foi a tribo que atacou primeiro os benjamitas, saíram para atacar? Judá. Foi a primeira a sair. É porque Deus colocou, mas também porque Belém, a cidade da concubina, era de Judá. O que ele está fazendo? O que Gibeá tem de bom na história? Pelo que a gente lembra de Gibeá? Por essa história aqui, de que Gibeá quase causou a extinção de uma tribo, de Benjamim. O que a gente tem de Judá? Uma tribo que está sempre na liderança, uma tribo que está sempre fazendo o melhor, dando vitória, cuidando das outras tribos. Quem que vocês querem como rei? Saul, de Gibeá, ou Davi, que é de Judá, de Belém? E é muito provável que quando o livro foi escrito, Saul já tivesse morrido até. Vai estar falando, o que vem de bom de Gibeá, né? Que nem falaram de Nazaré, né? No Novo Testamento. O que tem de bom em Gibeá? Que você saiba para a história. Mas em Judá, em Belém, tem muita coisa. Então, o
livro está apontando para essa liderança. O final aqui do livro, pelo menos, está apontando para isso. Liderança fracassada. Liderança fracassada. Então, e aí, conforme a gente pega a história de Saul e Davi, a gente percebe realmente. Saul era um cara que não temia a Deus, que não queria agradar a Deus, enquanto Davi era um homem segundo o coração de Deus. Temente a Deus. Agora, fica a pergunta aqui, ou a reflexão do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. O que vocês vão fazer, né? O povo de Israel vai seguir Davi ou vai seguir os descendentes de Saul? Ou você vai querer continuar fazendo aquilo que você acha que é certo? O tempo todo na nossa vida a gente está lidando com essa situação. Eu vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a minha vontade? O tempo todo, todas as nossas decisões, todas as nossas encruzilhadas da vida, né? Estamos numa guerra, né? Estamos numa guerra. E ainda mais para frente, Judá vai apresentar quem para a gente? Jesus, o leão da tribo de Judá. É uma história terrível, mas que aponta para a esperança. E qual que é o próximo livro? Ruth. Deve estar aí na página do lado, ou até na mesma página que terminou aí na sua Bíblia, né? Ruth. Oi? Uma nova renovação, uma esperança no meio do caos. Porque Ruth, a gente já estudou, né? Ruth no ano passado. Ruth vai contar a história dos antepassados do rei Davi. É uma história que se passa durante o livro de Juízes. Mas é uma história completamente diferente do livro de Juízes. É uma história de esperança. E é uma história que aponta realmente para a família de Davi, falando, contrário de tudo aquilo que vocês sabem da família de Saul, de Gibeá, de Benjamim, olha o que vem de Judá e olha a esperança que a gente tem. E assim o Senhor vai construindo a história de Israel, né? A história desse povo até chegar em Jesus. É um povo falho, cheio de pecados, cheio de manias, né? Mas que ainda assim o Senhor usou para trazer o nosso Salvador ao mundo. Ainda há esperança para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa igreja, no sentido de que nós podemos fazer muitas coisas para Deus ainda, né? Uma coisa que eu sempre falo, o que é? Se a gente está aqui, se a gente está vivo, é porque tem coisa para fazer. Se a gente está vivo aqui na terra, é porque tem coisa para fazer. Senão Deus já tinha nos levado. Então, aprendendo com o livro de Juízes sobre liderança, sobre temor ao Senhor, sobre obediência, a gente consegue aplicar nas nossas vidas isso, né? Naquele tempo não havia rei Israel, a gente não tem rei, a gente tem um presidente. Mas a liderança do nosso país não é uma liderança temente a Deus, não é uma liderança que está preocupada em levar a população para perto de Deus. Mas será que a gente vai ficar fazendo a nossa própria vontade? Vamos fechar os olhos para a vontade de Deus e fazer aquilo que a gente acha certo? Quando a gente olha para o Novo Testamento, o que a gente
encontra. Romanos 12, capítulo 1. Não vos conformeis com este século, 12:2, na verdade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. 12:2. A vontade de Deus na nossa vida, a gente só consegue realizar e experimentar com a renovação da nossa mente. Não fazendo o que eu acho que é certo, mas aquilo que o Senhor acha que é certo. Deus manda fazer. Amém? Alguma dúvida? Coisas que nós temos a fazer e propósitos de Deus para nós é a mesma coisa? Hebreus 4:9, eu até por ele, eu tive comigo. Ele diz assim: portanto, esta ainda é um repouso para o povo de Deus. Aí, 9:10, porque aquele que repousou o seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, não teve da semente. Dá esperança. Ainda temos a esperança do descanso prometido pelo Senhor. Descanso eterno, né? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que é viva, que é eficaz, que tem nos ensinado tantas coisas, Pai. Nos ajuda a guardar no nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti, Deus, para podermos viver de acordo com a Tua vontade, Deus, renovando a nossa mente dia após dia, para que de glória em glória sejamos transformados na Tua própria imagem e semelhança. Que possamos, Senhor, glorificar sempre o Teu nome com as nossas vidas, e que o Teu nome, que está acima de todo nome, Senhor, seja visto em nós. Nos guarda de todo mal, Deus, e que esse sábado que está aproximando, nós possamos estar juntos novamente para Te glorificar e Te honrar, junto com as outras igrejas da nossa cidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.